Bom, então, boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Carlos Eduardo Magrin, sou professor do campus Pinheirinho, lá da Curitiba. Questão dos cursos ali que geralmente eu ministro aula são os cursos de Engenharia e Tecnologia, seja curso de Engenharia de Controle e Automação, curso de Engenharia Elétrica e também algumas disciplinas de Engenharia Mecânica. E também, como a gente tem os cursos de Tecnologia e Mecatrônica, também sou envolvido em aula com algumas disciplinas aí na área de tecnologia mecatrônica e tecnologia em eletrônica. Bom, questão do tema, né? Esse tema aí, robótica móvel, é um tema aí que eu venho pesquisando há um bom tempo. Mesmo na instituição ali, eu estou envolvido ali no grupo de robótica, lá a gente tem um laboratório lá de robótica e sistemas embarcados, onde a gente acaba realizando campeonatos e acaba sempre direcionando alguns trabalhos de alunos relacionados a essa área. Não sei se está bom aqui o volume, deixa eu só aumentar um pouquinho. Se o volume estiver baixo, algum problema, só me avisem ali. E com isso, acabei colocando esse tema ali para a robótica móvel nessa palestra, que tem um tema de atividade extracurricular para os cursos de tecnologia e engenharia. Primeiro, é interessante entender que dentro da área de robótica, ela acaba envolvendo aí a maioria das engenharias, né? Então, você tem trabalhos de pesquisa na área de engenharia mecânica, trabalho de pesquisa na área de engenharia de controle, engenharia elétrica. Então, acaba sendo uma disciplina, ou na verdade um conteúdo multidisciplinar. Então, isso é interessante que eu tenho trabalhado com alunos ali de diversos cursos, e isso a gente consegue desenvolver bem ali projetos em robótica dentro da instituição. Então, a ideia é trazer meio que essa experiência de docência e também de orientação de projeto em robótica móvel, além dos trabalhos de pesquisa que eu tenho feito na área. A apresentação como é um objetivo é uma palestra, né? Então vai ser informal, tá? A ideia não vai ficar falando sobre muitos conceitos, tá? De robótica móvel, entrar uma parte muito conceitual em algumas áreas da robótica móvel, mas de certa forma dar uma visão geral, assim, né? Até para quem é aluno aí de engenharia ou tecnologia, ou talvez tenha alguns alunos ali que até estão participando da palestra pelo interesse na área, né, interesse como robista, ou algum interesse também de ingressar na área de engenharia. Então é meio com esse intuito de informal ali, de passar um pouco da minha experiência em sala de aula, tanto na questão, quer dizer, tanto a questão acadêmica como a questão também dos campeonatos ali que a gente acaba organizando na instituição. Então, eu dividi aqui essa palestra aqui em classificação dos robôs, robôs móveis, né, só para a gente ver ali alguns robôs móveis, fundamentação sobre robótica móvel autônoma, e robótica móvel autônoma, né, e desenvolvimentos nas três áreas, ali, mecânica, eletrônica e programação, e depois vou só comentar um pouco aí sobre o campeonato robótica móvel ali que eu já organizo já há alguns anos lá na nossa unidade do Pinheirinho. Bom, é questão de robótica, né? A gente tem esse conceito dos robôs. Alguns têm aquele conceito do robô industrial, né? Que você pensa em robô, pensa no robô industrial ali que está desenvolvendo ali um processo ali, numa processo de produção, que geralmente esses robôs industriais são os robôs manipuladores. Ou também você tem aquela visão do robô móvel, né? De veículos inteligentes, veículos autônomos. Então, entendo que a robótica ela acaba sendo, de certa forma, segmentada, né, em robôs industriais ou manipuladores e os robôs móveis. Então, você tem estilos diferentes, tanto de projeto de robô, quando se trata de robô manipulador. Geralmente você tem mais uma relação ali com os graus de liberdade desse robô, mas o robô ele acaba sendo fixo, né, e tendo, claro, os devidos graus de liberdade para a movimentação desse robô dentro do raio de operação dele. E os robôs móveis, como o próprio nome diz ali, são os robôs aí movimentados por rodas, são os drones aí, então,
tem essa característica também. Então aqui só coloquei um exemplo aqui de um robô da ABB, né? Então é um robô industrial, só que eu achei interessante essa imagem aqui, que ele entra no conceito dos robôs colaborativos, né? Ou seja, é um robô que não é especificamente esse que é só um robô colaborativo, que ele tende a ajudar o ser humano ali, o operador ali a determinada função, mas aqui ele só está fazendo esse trabalho repetitivo aqui, que seria fazer uma pizza, né? Então, usando a robótica ali para fazer outras atividades, né? Além do que seria atividade industrial ali de um robô. Mas então aqui um robô manipulador, ou seja, um robô industrial. Tá, agora a figura de um robô móvel. Sim, os robôs móveis são muito mais interessantes, tá? Não que eu estou querendo vender o peixe, né? Porque acaba sendo mais a minha área, robótica móvel. Mas a gente vê que robótica móvel tem se desenvolvida aí, e muito, tá? Nos últimos anos aí. Então a gente vê a questão dos veículos autônomos e também vê aqui a questão dos robôs bípedes, que já conseguem ter ali uma boa desenvoltura. Antigamente, mal você conseguia deixar um robô desse em pé. Hoje os robôs estão correndo, estão pulando, então estão fazendo bastante atividades aí que nas últimas décadas parecia inalcançável se chegar a um nível de desenvolvimento de um robô móvel, como está sendo visto nos últimos anos. E a empresa principal é essa empresa Boston Dynamics, que tem diversos robôs móveis, né, parecido com humanos, parecido com animais. É uma das empresas que tem se destacando bastante no setor e chega até a assustar um pouco ali pelo desenvolvimento que está tendo desses robôs. Então aqui só uma classificação, né, robô industrial e um robô móvel. Está aí dentro da robótica móvel, né, quais são as áreas e segmentações desses robôs. Então, os projetos espaciais, né, então a gente tem ali um desenvolvimento extremamente avançado, né, dos robôs. Então, esse aqui é um projeto espacial aqui da NASA, né, do robô Opportunity, robô que está em Marte. Aqui, aparentemente, parece que o robô é pequeno, né, não tem uma perspectiva aí, mas esses robôs aqui são imensos, tá? Esse robô, principalmente esse Opportunity. Então, aqui é um robô de exploração, e aqui só no solo de Marte. Bom, comentei, né, que o manipulador é um robô industrial, mas vejo que dentro da robótica móvel a gente também acaba unindo os dois, né? Então, aqui é um exemplo de um robô móvel com um manipulador. Então, esse aqui é um robô da fabricante KUKA, que é um dos principais fabricantes ali de robôs manipuladores, que ele tem esse robô móvel aí com o manipulador ali também para ser utilizado para diversas aplicações, né? Vejo que o interessante desse robô aqui que a roda dele ela é roletada. Ele se utiliza aqui de uma roda sueca, que esse robô ele consegue se movimentar em diagonal. Então depois vou mostrar uma foto do robô que a gente desenvolveu no laboratório, que segue mais ou menos essa plataforma aqui desse robô desse cubo. Bom, campeonatos, né? Campeonatos acaba enchendo os olhos aí de muitos aí hobbyistas por robótica. Aqui é o BattleBots, né, um dos principais eventos de batalha de robôs. Esse é um evento que ocorre nos Estados Unidos, tá? Todo ano eles renovam essas equipes. E a ideia é isso daí, colocar 2 robôs ali e através de radiocontrole ali, ver qual robô ali que vai sobreviver ali a esse campo de batalha. Mas é uma área que cresce muito, tá? Principalmente ver alunos de ensino médio participando da Olimpíada Brasileira de Robótica. Isso já acaba incentivando, né? Chamando bastante atenção ali de um público mais jovem, eu digo não aquele público que está na universidade, né? Um público mais acadêmico, para trabalhar com eletrônica, trabalhar com a programação, também desenvolver lá os robôs, mesmo que você desenvolva em plataformas Legos ali, mas você está tendo um trabalho de desenvolvimento mecânico desse robô. Então, os campeonatos ali ajudam muito ali a divulgar essa área de robótica móvel. Bom, em robôs acadêmicos, claro que é extremamente interessante, né, você ter um desenvolvimento desses robôs ali dentro da universidade, mas existem já fabricantes que já têm plataformas prontas, já com APIs, já, né, com interfaces já de programação,
para facilitar ali algum desenvolvimento. Então, esse daqui é um robô da Mobile Robots, que é o Pioneer 3DX, que acaba sendo um dos principais robôs utilizados aí dentro de universidades. A ideia da plataforma dele é tanto você pode até colocar um notebook aqui em cima da plataforma, quanto os exemplos ali, colocar um manipulador, colocar um sensor laser, colocar a câmera. Então, a ideia é que você vai trabalhando com aplicações com esse robô e facilita muito o desenvolvimento, porque às vezes você quer trabalhar só com programação, né, trabalhar com algum algoritmo de inteligência artificial baseado, né, em robótica móvel. Então você já tem uma estrutura já mecânica e eletrônica pronta para estar trabalhando com percepção e própria movimentação aí dos robôs. Então existem diversos, tá, robôs acadêmicos. Esse daí é acaba sendo um dos principais aí, que é o Pioneer 3DX. Então, outro bem conhecido, né, que é o robô aspirador. Então, esse Roomba aí você já deve ter visto aí em algumas lojas aí de eletrodomésticos ali. O Roomba entende que acaba sendo o mais famoso, porque foi o primeiro robô aspirador. Agora existem outros fabricantes, né, que disponibilizam esse robô por um custo bem reduzido. Entendo que esse robô aí tem questão aí de percepção, movimentação e mesmo programação, né, o planejamento de trajetória dele é bem desenvolvido, tá? Funciona extremamente bem esses robôs. Sensores, principalmente do Roomba ali, sensores laser ali para fazer esse mapeamento do ambiente. Sensores bem precisos e tem impulsionado bastante também esse segmento de robótica móvel. Eu digo para você ter um robô dentro de casa, né? Porque você vê aquela coisa assim meio que pensa em robô, pensa nos Jetsons lá, pelo menos eu pensava, né, nos Jetsons lá, e pensa na Rose lá que era uma empregada, né, que auxiliava, né, a família ali nos deveres domésticos ali. Hoje, de certa forma, a gente tem isso daí, mas na verdade não somente uma figura, né? Então você tem robô aspirador, você tem ali tem uma Alexa ali para auxiliar também algumas tarefas ali que envolve essa questão mais cognitiva, né, de você passar comandos, né, para um computador. Então, de certa forma a gente tem, tá? Tem já essa parte da robótica, né, envolvida dentro do nosso ambiente doméstico. Tá, e só tá agora questão de fundamento de robótica móvel, né? Então, a ideia é a gente conversar sobre os robôs autônomos, tá? Então, tendo que você só ter ali um robô que se move, de certa forma a gente até tem essa caracterização, será que ele é um robô ou não, né? Porque pode ser só um carrinho, você vê, não vai um carrinho se movimentando, ele é um robô móvel também. Então, isso tudo depende, né? Tem a relação também que tem dos campeonatos, né? Os campeonatos, pela questão que os robôs não têm uma certa autonomia, né? Na, na própria tarefa que ele está sendo desempenhada, né? Então, você tem ali um ser humano ali manualmente ali movimentando aqueles robôs. Então, você fica meio questão de caracterizar, né? Fica meio assim, será que os robôs de combate, alguns robôs de combate são realmente são robôs, né? Ou são só carrinhos que são controlados ali através de um radiocontrole? Tendo que a questão da robótica é difícil você colocar um conceito, né? Realmente o que é um robô, porque o robô também pode ser que ele não seja físico, tá? Se você colocar ali um algoritmo ali que está desempenhando uma tarefa ali automática e autônoma, também a gente pode chamar esse algoritmo ali de um robô. Então a gente não tem realmente uma figura e um conceito muito bem definido aí para o que é um robô. Mas entendo que essa questão do robô, você tem que ter pelo menos a minha definição, você tem que ter uma certa autonomia, ou esse robô tem que ter uma certa inteligência, tá? Ter pelo menos ali algum planejamento automático para esse sistema. Então, se esse robô tende ali a auxiliar um ser humano, auxiliar no desenvolvimento de uma tarefa, e esse robô tem esse aprendizado, claro que a questão da aprendizagem do robô acaba envolvendo outros conceitos, né, que a gente entra muito de conceitos de redes neurais, inteligência artificial, mas
é mais essa questão que a gente vê dentro da robótica, que ele está auxiliando o ser humano, está desempenhando uma tarefa ali automaticamente, autonomamente, né? Ou que seja ali de forma inteligente. Então, os fundamentos que eu quero passar para vocês são os fundamentos realmente da robótica autônoma, tá? Que você tem que tratar em diversas áreas. Essas áreas são quatro, tá? Quatro áreas principais. Então, a gente tem tratado a locomoção desse robô, tratado a percepção, localização do robô e daí a própria navegação desse robô. Então, você tratando essas quatro áreas, quer dizer que você realmente está tratando um dispositivo autônomo, porque ele acaba, de certa forma, tendo autonomia, porque ele consegue enxergar o ambiente, ele consegue saber onde que ele está, né, ter essa identificação, e consegue também ter um planejamento para uma trajetória. Isso eu estou comentando em robótica móvel, tá? Robótica industrial não segue isso daí, tá? Tem outros pilares ali da robótica industrial, mas o foco da palestra, nossa conversa aqui os robôs autônomos, né? Então, na verdade, no meu conhecimento, tá? Então, se trata de um robô móvel, esse robô ele tem que ter uma certa autonomia, tá? Nem que seja uma autonomia ele chega, vai até a autonomia que você tem num aspirador de pó, né? Segue ali uma rota pré-estabelecida ali para o teu sistema. Mas veja que esse robô ele está enxergando o ambiente, né? Ele tem sensores ali para desviar de obstáculo, para conseguir planejar uma rota. E com isso a gente consegue, de certa forma, distanciar, né, os robôs dos carrinhos, né? Porque até minha, minha filha também, quando eu mostrava um robô para ela, tipo, a primeira coisa você fala assim, que legal esse carrinho, né? Então começa de depois é difícil você ter essa percepção, diferenciação, né, de um robô do que de um robô móvel, né, e simplesmente ele de um carrinho. E claro, simplesmente eles estão relacionados, né, um com o outro ali pela própria estrutura aí desse dispositivo. Tá, então aqui vamos pensar então na locomoção, né? Então uma das primeiras áreas de desenvolvimento, né, desse robô. Então, se você quer desenvolver o robô, você tem que saber como que ele vai se locomover. Então, vamos pensar aqui no BB-8, aqui, que está seguindo na foto. Lá, esse robô ele tem que se movimentar onde? Bom, tem que se movimentar em qualquer superfície, né? Veja aqui no exemplo, ele está se movimentando no deserto. Então, será que se eu fizesse um robô ali de 4 rodas, ele teria uma movimentação nesse ambiente? Então, de certa forma ele tem, mas uma movimentação limitada, né? Pode ser que patine a roda em alguns momentos, com a areia mais fofa, ou seja, você tem algumas dificuldades. E se fizesse ali um bípede ali, fazer um robô ali como fosse um ser humano. Bom, a gente sabe que o desenvolvimento dos bípedes você já tem a questão de equilíbrio, né? Então, é mais difícil ali, você tem uma complicação ali no próprio desenvolvimento desse robô. Não que é possível, né? Existem já robôs bípedes que servem, né, para isso, né? Para você andar em terrenos acidentados. Mas entendo que a questão do desenvolvimento dele acaba sendo um desenvolvimento muito mais avançado, né, dependendo para a aplicação que você vai colocar. E disso a gente tem mesmo nos robôs, posso ter um robô como fosse uma moto, somente com 2 rodas alinhadas, ou seja, e cai no robô ali no desenvolvimento do BB-8, que é um robô com somente uma roda. Entendo que esse robô ele existe, tá? Não exatamente esse BB-8 ainda, mas dentro dessa tecnologia. Se quiserem procurar ali, é um robô que se chama Esfero, que basicamente ele tem alguns ímãs, que esses ímãs ali, através de sensores ali, né, sensores inerciais, ele fica fazendo essa compensação para você conseguir fazer a movimentação. Então, vejam que o BB-8 vê no filme, quando ele vai para frente, a cabeça dele se desloca para frente, para a direção que ele está seguindo. Então, somente ele mantém ali esse equilíbrio aí do robô. Funciona basicamente com o pêndulo invertido, né? Você tem que fazer as compensações ali para o teu peso ali não cair desse pêndulo. Então, aqui foi exatamente isso, né? Foi a questão de utilizar o robô que seria somente uma bola, somente uma roda, que ele conseguiria se movimentar em qualquer ambiente.
isso daí, tendo que dentro da locomoção, a gente trabalha muito aí projeto mecânico nessa fundamentação, que tem muita questão de escolha de materiais, né, questão de equilíbrio, processo de fabricação que você tem que ter para o robô, quantidade de motores também, porque se você, exemplo, você quer fazer um robô que seja com rodas, né? Então, quero fazer um robô com 2 rodas. Então, se pensar em 2 rodas, que equilíbrio que eu vou ter? Essa roda ela vai ser 2 rodas tracionadas traseiras, vão ser centralizadas, vão ser frontais. Então, ou vou ter 2 rodas traseiras e uma roda boba na frente, né, que a gente chama de roda castor, que é tipo aquela rodinha de supermercado. Então, uma roda boba na frente e uma roda castor. Então, você tem que ter toda essa tua análise. Ou mesmo questão de 4 rodas, se você vai ter tração nas 4 rodas ou somente em 2 rodas. Se você vai ter, dentro da locomoção também, você tem que se preocupar com a movimentação do robô. Se o robô você vai ter uma estrutura Ackermann, que é igual à estrutura dos carros, né, que você tem um eixo ali que faz essa movimentação, essa movimentação do robô, ou você vai alterar a velocidade dos motores, das rodas, por exemplo, você quer virar para a direita, você aumenta a velocidade da roda da esquerda para o robô ir para a direita. Se quer ir para a direita, você aumenta ali a da esquerda para fazer essa movimentação. Então, tem toda essa análise dependendo da aplicação. Então, dá para você dizer qual que é o melhor tipo de locomoção para o robô, porque isso depende muito do ambiente que você quer colocar o seu robô e também do valor que você quer dispor também para o projeto do mesmo. Então, como eu comentei dessa questão ali do ambiente ali do deserto, até poderia colocar ali poderia colocar o C3PO ali, né, no deserto ali para caminhar, mas ele não consegue caminhar na velocidade que caminha que o BB-8 anda. Então, só alguns exemplos aqui, só para a gente ilustrar esse problema de locomoção, que acaba sendo o primeiro problema que você tem. Quando você quer desenvolver um robô, você quer se preocupar com a plataforma desse robô, né? Só ver. Professor, Pode falar. Tô vendo aqui no chat tinha alguma coisa. você chegou a ver aquele robô Dog que a Boston Dynamics projetou lá em Boston? Então, eu vi um do Dog que abre até a porta, né? Ele tem até um manipulador também e consegue abrir até a porta, né? Acho que esse foi um dos últimos dela, né? Eles fizeram um que ele chega nos lugares que tem aglomeração para alertar, não pode ficar em Então, se foi alguma atualização agora pela pandemia ou não? avisa as pessoas. Não, interessante. Mas esse robô eu conheço, esse robô também tem um desenvolvimento bem bacana, né? Isso movimenta muito bem esse robô. Sim, ele anda em Extremamente rápido. qualquer superfície, né? Aham, extremamente rápido esse robô. Então, isso que tem uma atenção também que dentro da robótica, uma tarefa de locomoção fácil para o ser humano é subir escada, né? Você vê ali, você com 2 anos de idade, você já consegue subir uma escada. Mas faça um robô para subir escada para você ver. O equilíbrio que você precisa, a distribuição de força, né, para isso daí. Então, é extremamente difícil, né? Os robôs móveis, principalmente, poucos, né? Somente ali os humanoides ali que conseguem ter essa desenvoltura ali para subir uma escada. Então, isso que é interessante, tá? Bem dentro, só dentro dessa área de locomoção a gente tem muito desenvolvimento já relacionado e acaba sendo meio que a base, né, para o desenvolvimento do robô tá dentro da forma de locomoção do robô. Mas a inspiração dos animais é bem interessante, porque você tem robôs inspirados em cobra, tem robô inspirado em aranha, né? Então, isso é legal, assim. Tem se utilizado muito a inspiração da natureza para o desenvolvimento dos robôs. Geralmente a gente pensa robótica móvel, você pensa geralmente no carrinho ali, no robô ali com rodas ali, uma forma ali mais tradicional. Então a questão de locomoção. Então vamos ver outro segmento que é a percepção. Então, vamos aproveitar aqui a imagem aqui do desenho do Wall-E, aqui então a robô Eve. Então vejam que, não sei se vocês lembram desse desenho, que
acontece a primeira coisa que a Eve chega lá no planeta Terra, lá já devastado e coberto de lixo, qual que é a primeira coisa que ela faz? Então, tiram ela lá da cápsula, a primeira coisa que ela faz é analisar o ambiente. Tendo que os robôs autônomos não tem como ele fazer nada se ele não conhece o ambiente, se ele não tem essa percepção do ambiente. Então, você tem que ter sensores, mesmo que seja um sensor mais simples ali, você tem um infravermelho que segue uma linha. Mas o robô está tendo aquela percepção, ele está verificando, não, eu tenho que, minha tarefa é caminhar nessa linha aqui que eu tenho no chão. Então, o sensor vai identificar aquela linha para o robô ter a navegação ali, ter o planejamento ali da trajetória que foi definido para ele. Então, dentro da percepção, a gente envolve, claro, o próprio nome já indica isso daí, né? Então, se envolve muita questão de trabalhar com fusão de sensores, né? Ou seja, trabalhar com diversos sensores, que de certa forma consegue te dar uma ideia, né? Uma visão do próprio ambiente, assim como o ser humano, né? Não tem como você chegar num ambiente que você desconhece e fechar o olho ali, o que você vai fazer? Claro, você tem outras percepções, tem o cheiro, tem o tato, então você consegue se virar. Mas a partir do momento que você abre os olhos ali, você já tem uma entende? Tudo seria percepção, né? Não estou dizendo que você colocar um robô ali, que você coloca um bumper ali, que quando ele bate, ele tem que virar para trás, tá? Até eu tinha um carrinho desse ali quando era criança, tá ali. O carrinho batia e andava para trás, ia para frente, se batia, dava ré. Então ficava fazendo só essa movimentação. Então é uma percepção. Então você está enxergando pelo próprio tato ali. Mas dentro da robótica autônoma, a gente já trabalha com sensores, com sonares, com infravermelho, com laser, com a própria câmera, né? A câmera, a gente tem muitos projetos ali, tem muitos algoritmos ali de reconhecimento de imagens aí que, basicamente, com uma câmera, o robô ele consegue ter essa percepção. Se a gente visualizar lá o carro da Tesla, o carro lá da empresa lá do Elon Musk, então os Tesla, basicamente, ele tem só uma câmera. Então, ele preferiu ter uma câmera extremamente desenvolvida, câmera que, na verdade, é um laser scanner, né? Então, em 360 graus, essa câmera fica mapeando todo esse ambiente. E você consegue ter uma precisão, uma velocidade de leitura extremamente alta, né? Que permite lá você colocar isso ali num carro que anda 200 km por hora. Então, tendo que robótica autônoma, ela não é nada sem você ter uma boa percepção do teu ambiente. Se você não conhece o teu ambiente, você não consegue enxergar, você não desvia obstáculo, você não sabe para onde você está indo, não consegue se localizar. Então, essa é uma área que envolve muita pesquisa, tá? E geralmente você, dentro da robótica, dificilmente você usa um tipo de sensor, tá? Mesmo com o grande desenvolvimento em das câmeras, você pode ter algum... Claro que tem as câmeras noturnas, aqui eu falar a questão de você utilizar sonar, usar laser, né, em ambientes ali que você não tem uma iluminação muito favorável, mas, ou seja, hoje também o que está, mesmo as câmeras infravermelhas aí são extremamente precisas hoje para utilizar dentro de veículos inteligentes, dentro da robótica móvel. Mas isso é um ponto aí bem favorável ali que trabalha em robótica, é você ter uma boa percepção. Então, utilizar sonar, utilizar laser, utilizar infravermelho. Muitos sensores desses são extremamente baratos, tá? E extremamente eficientes. Por exemplo, um sonar é um sensor que consegue comprar por menos de R$10. E com 3 sensores desses você já consegue movimentar já um robô ali dentro do ambiente ali fechado. Então aqui percepção. Bom, a gente vai seguindo, né? Então eu já tenho uma estrutura desse robô, então eu já sei como esse robô vai se movimentar. Tenho já os sensores, né? Esse robô já consegue enxergar o ambiente, ele já consegue ter a sua percepção. E vem a questão de localização, né? Vejo que dentro da navegação o robô ele não tem como saber para onde ele vai, quer dizer, não tem como ele ir até onde ele foi projetado, né? Ou foi programado para isso, sem conhecer o lugar que ele está. Então, tendo que na robótica móvel ele acaba tendo 3 problemas principais de localização. Um é um problema, a gente fala que é do planejamento pela trajetória, que, exemplo, você tem alguns encoders lá, né, que vão te posicionar ali o quanto você percorreu, né, daquela roda, que de certa forma
quer dizer, quanto o robô se deslocou, né? Então, de certa forma, você tem uma estimativa da posição desse robô. Só que você tem que problemas, né? O próprio robô, depois se a roda escorregar ali, esse robô já não vai dar uma medição muito precisa, porque ele vai achar que andou mais do que ele acabou andando. Então, ele já não tem uma precisão nessa localização. Então, planejamento de trajetória, você tem que cuidar porque acaba não tendo muita precisão. Então, o problema é que, talvez, claro, com outros sensores, você consegue ter alguns pontos ali que você reconhece nesse ambiente e corrigir esse erro aí na trajetória do robô. Outra questão da posição global desse robô. Então, tendo que esse robô, você coloca ele no ambiente, esse robô tem que saber onde que ele está. Então, exemplo, se coloca o robô dentro de um shopping, esse robô tem que saber se ele está no piso 1, piso 2, piso 3, ou se ele está na região norte, região sul, está em frente a qual loja. Então, ele tem que ter um posicionamento ali tem que estabelecer essa localização dele para ele conseguir depois com o próprio planejamento, a própria navegação, conseguir percorrer o caminho ali que foi estabelecido para esse robô. Então, antes de começar a ter uma navegação, você tem que ter uma localização. Então, é o caso que a gente vê lá do exemplo anterior aqui da Eve. Então, o que ela fez? Ela enxergou o ambiente. Primeira coisa, ela enxergou esse ambiente. Pô, enxergou esse ambiente, será que esse meu mapeamento do ambiente eu consigo me localizar? Ah, não, agora eu estou me localizando, eu estou aqui na posição que XYZ aqui desse ambiente, desse mundo aqui, né, que está sendo tratado essa movimentação do robô. E depois a gente vai para navegação, né? Então, já tem uma estrutura de locomoção, tem uma plataforma, consigo enxergar o ambiente, sei onde que eu estou, consigo me localizar. Bom, agora eu consigo traçar ali uma rota, ali fazer um planejamento para essa minha trajetória. Então, daí que vem muitos algoritmos, né, que tratam aí de planejamento trajetório, também de navegação desses robôs. Isso tudo depende de um bom desenvolvimento das outras áreas. Então, entendo que não adianta você ter um bom sistema de navegação se teu robô ele tem problema de se movimentar no ambiente, ele a roda, quer dizer, não consegue movimentar ali em 360 graus, ele tem problema de deslocamento, né? Assim como não adianta você ter um bom sistema de navegação se os dados que o teu sensor te entrega não são dados ali confiáveis ali, questão de identificação do obstáculo, ou mesmo de mapeamento desse ambiente. Então, aqui é só exemplo do Rumba, né? Então, se movimentando ali numa sala ali, né? Então, veja que esse Rumba, o sistema de navegação, permite o quê? Permite que você desvie o obstáculo, que o robô passe ali por baixo de uma mesa ali para também ele tirar o pó. E o mais importante desse sistema de navegação do Rumba é que ele analisa também o que as áreas que já foram percorridas. E pode ser que a área não seja muito grande e esse robô precise carregar. Então, o Rumba, se ele fizer, não fez metade da sala, opa, agora eu tenho que carregar. Ele vai para a base, lá para a base de carregamento, e depois, quando ele tiver com a carga completa, ele vai voltar no mesmo ponto onde ele tinha parado lá para fazer essa limpeza no ambiente. Então, aqui só um exemplo aqui no Rumba aí, o que trata essa questão de planejamento de trajetória dos robôs móveis. Então, isso. Então, tendo esse fundamento, é só para a gente entender assim, quais são nessas grandes áreas que tratam o robô autônomo. Né? Se pensar, ouve falar de veículos inteligentes, o que você precisa ali, né, para desenvolver, né, esse veículo inteligente, ou quais são os desafios, quais são os problemas que é encontrado na robótica móvel para desenvolver isso daí. Então, claro, você sempre parte dessa plataforma, da locomoção, parte no bom a percepção do ambiente, localização e navegação, né, que de certa forma acabam caminhando juntos também essas duas áreas de conhecimento. Então agora vamos para o desenvolvimento, né? Então
parte prática ali, né? Então, não que a gente vai desenvolver uma prática, mas eu digo questão do desenvolvimento do robô. Então, a gente já entendeu os fundamentos do robô. Então, agora, dentro da área da engenharia ou tecnologia, o que eu preciso ali desenvolver, se eu estou já no curso de engenharia, ou se eu pretendo ingressar no curso de engenharia ou tecnologia, quais são as áreas que envolvem robótica e que área que eu mais me identifico. Eu gosto muito de falar de robótica móvel dentro dessa pirâmide do conhecimento, tá? Então, tendo que a robótica móvel, ela não é nada sem esses três lados da pirâmide. Então, relação com a mecânica, relação com a eletrônica e relação com informática e computação. Então, a gente sempre tá relacionando essas três áreas. Pode ser que você trabalhe um desenvolvimento maior, tem aluno que prefere ter um desenvolvimento maior em eletrônica, tem aluno que prefere ter um desenvolvimento maior em computação, mas sempre você tem que acabar desenvolvendo essas três áreas. E vamos só analisar, então, cada uma delas. Só dar uma olhada aqui no chat. Está compartilhando a tela, né? Imagina Sim, parecendo a pirâmide aí. Na metade do evento, daí, na hora que eu vi ele no chat, ele fica meio assustado. Né? Vocês não fariam isso comigo, né? Deixar metade da palestra. Então, vamos lá. Primeiro, desenvolvimento mecânico, né? Então, aqui é um projeto até, um dos projetos mais novos que a gente tem lá do Robotupi, lá do laboratório. É um projeto lá de um aluno de engenharia mecânica, o aluno do Gustavo Del Conte. E vejo como que partiu nessa questão da plataforma. Primeiro, criar uma plataforma de demonstração, né, que tivesse uma boa movimentação, esse robô. Primeira situação, ele escolheu o tipo de roda. Então, a gente desenvolveu um robô que tivesse, que a gente chama de 4WD, né, tivesse 4 rodas e com 4 motores, né, com 4 trações. E a movimentação dele como movimentação diferencial. Então, aquela questão, você quer ir para um lado, ficar para o lado direito, você aumenta a velocidade do esquerdo, né, como já tinha comentado para vocês, se quer ir para o lado esquerdo, você aumenta a velocidade do direito. E com isso você tem essa movimentação desse robô. Se quer rodar no mesmo eixo, é só inverter essa movimentação aí das rodas, você consegue trabalhar com essa estrutura. Então, partiu como esse robô? Ele já saiu já metendo martelo já para fazer a plataforma? Não, é daí que você tem um desenvolvimento da engenharia, né? Então, a primeira situação é que tipo de material, então vai lá, escolhe, não, melhor para esse projeto aqui, o robô aqui tem mais ou menos uns 40 centímetros, então precisa ser leve, então foi utilizado perfil de alumínio, parte da estrutura ali precisou fazer com manufatura aditiva, né, com impressão 3D, ou seja, foi feito o desenho, né, e analisado ali a questão de onde que eu vou colocar a bateria desse robô, onde eu vou posicionar a eletrônica, onde eu posiciono os sensores. Então, aqui, o primeiro momento é essa definição do projeto e conforme a necessidade. Aqui é só uma outra vista, né? Então, uma vista 3D do projeto, que daí aqui a gente começa a ver questão de fabricação, né? Então, o perfil, você precisa só fazer só do corte, a lateral aqui a gente precisa fazer uma usinagem CNC, porque eu preciso acoplar os motores diretamente nessa lateral. As peças aqui, tanto suporte de placa quanto suporte de sensor, dá para a gente fazer com polímero, né? Ou seja, dá para fazer com impressora 3D. Então, ele foi analisando também esse processo de fabricação do robô. Então, isso ali seria basicamente, né, o desenvolvimento mecânico. Né? Então, a gente inicia com o projeto CAD, depois faz análise de materiais e também análise de processo de fabricação dessa plataforma. E, bom, ele vai para a eletrônica, né? Então, veja que aqui, ó, é basicamente o que a gente conversou lá sobre locomoção, né? Então, eu estou resolvendo o problema de locomoção. Vi o problema que eu tinha, o problema que eu necessitava e tentava analisar um robô ali que tivesse uma boa locomoção para o ambiente e também toda a estrutura ali mecânica que envolve esse desenvolvimento. Onde vem a eletrônica, né? Claro que
dentro da robótica, você pode também comprar pronto, pode chegar a comprar já uma plataforma mecânica pronta, posso comprar uma placa já pronta já para desenvolver. Mas aqui a gente está falando de engenharia, tá? De desenvolver um robô do zero, lá, sistema de cidade, e desenvolve do zero esse robô. Então, ali foi desenvolvida a parte, quer dizer, um exemplo, né, de desenvolvimento mecânico, e também tem a questão do desenvolvimento eletrônico. Então, ao invés de você comprar ali uma placa pronta, ter essa possibilidade de desenvolver, né, uma placa para o dispositivo. Então, com isso você define o microcontrolador que você vai utilizar, dependendo da estrutura que você utiliza para o teu robô, desenvolve drive para controlar a potência do robô, movimentação, define também tipos de sensores, né, como que você vai tratar essa entrada de dados para os sensores. Se o teu robô tem alguma comunicação, né, define comunicação, Wi-Fi, Bluetooth, define fonte de alimentação também, né, ou seja, você está começando do zero, né. Então, a ideia é de fazer esse desenvolvimento aqui de um esquemático, né? Então, assim como você tem o desenvolvimento de CAD ali da mecânica, na eletrônica você tem o desenvolvimento de um esquemático. Então, você tem toda a definição para você montar uma placa. Essa placa você pode montar de uma forma robista ali de chegar e soldar os componentes de uma placa universal, ou você, claro, pode pegar e mandar fazer essa placa aqui, mandar fazer essa placa circuito impresso e deixar de uma forma ali muito mais apresentável e mais profissional ali para o projeto que você está fazendo. Então, na eletrônica, veja que a gente tem o projeto esquemático ali, né, que são as próprias ligações ali, configurações da eletrônica, e tem também esse projeto de layout da própria placa de circuito impresso. Esse projeto específico é um projeto que foi para um robô da Universidade Federal do Paraná, lá, para um projeto de robótica móvel da Universidade Federal do Paraná, que é para participar do campeonato dos robôs de futebol de robô na categoria Very Small Size. Para ter uma ideia, esse robô, o tamanho dele máximo tem que ser do tamanho daqueles Rubiks. Então ele dá, acho que 8x8, assim, é um quadradinho, mais ou menos no tamanho daqueles cubos mágicos, sabe? Então, um cubo 8x8, e você tem que ter ali, tem que ter roda, tem que ter motor, tem que ter comunicação e tem que ter a placa. Então, a necessidade foi exatamente isso, você fazer uma placa extremamente compacta para conseguir integrar nesse projeto desse robô. Então, aqui vejo que a gente tem tudo aqui, tem um controlador, tem interface aqui para Wi-Fi, tem ponto TH, tem até o USB aqui para programação, porque a ideia é que se fizesse uma interface mais prática ali para programação. Então, o sistema ali foi totalmente dedicado ali à própria aplicação. Então, ali vem a computação. Então, aqui vem a área que a gente desenvolve os algoritmos, aí faz o próprio controle desse robô, isso tanto o controle da movimentação, ali, né, controle dos motores, quanto a própria aquisição de dados que você faz aí dos sensores, tanto digitais quanto sensores analógicos. E aqui você tem a rotina ali para fazer esse robô andar para frente, virar à esquerda, virar à direita, demonstrar, né, informações, comunicar também com outros dispositivos. Então, aqui que envolve a linguagem, né, trabalha muito hoje com linguagem C para os microcontroladores 8 bits e para arquiteturas 16, 32 bits, você acaba trabalhando com linguagem Python, né, alguma outra linguagem de alto nível, mas basicamente ele é robótica móvel, trabalha muito com a linguagem de programação C, porque é a principal linguagem para você programar aí os microcontroladores de 8 e 16 bits também. Tá, e qual outra área da computação também que você consegue ter no desenvolvimento aí na engenharia? Bom, tem a questão dos simuladores. Então, vejo que, de certa forma, eu comentei todo esse desenvolvimento, tanto mecânico quanto eletrônico, né, para você ter um robô físico, mas, na verdade, você, de certa forma, não precisa, não que você não precise, na verdade, tem essa relação também de mecânica e alguns momentos pode ter com eletrônica também, se você quiser fazer uma aquisição de um sensor e passar ele para um simulador.
mas você não precisa ter, na verdade, um robô físico, né, para trabalhar todos esses conceitos. Exemplo aqui é um ambiente de experimentação virtual, que é o ambiente VRAP, que um aluno aqui está trabalhando num projeto de robótica móvel assistiva, que a ideia é o quê? Ele desenvolveu em CAD a própria cadeira, né, a cadeira de rodas, e ele queria fazer um teste. Ele queria fazer esse teste, uma que seria muito caro para ele fazer todo esse acoplamento ali do motor ali numa cadeira, ou ter uma cadeira elétrica que conseguisse ter esse controle de movimentação. Então, o que ele fez? Projetou em CAD a cadeira, colocou isso ali no ambiente, também mapeou o ambiente da forma que ele gostaria e desenvolveu os algoritmos. Então, dentro desse algoritmo, ele conseguiu colocar controle PID ali para ele conseguir ter uma movimentação aqui mais suave na trajetória. Conseguiu a questão de fazer assim, não, o robô está no ponto A aqui, que é uma sala qualquer aqui, vai para um ponto B aqui, que seria uma outra sala, então como que ele vai se comportar nessa movimentação, né, pela questão do sensoriamento, ou dificuldade mesmo, né, dessa estrutura aqui se movimentar no ambiente, porque veja que o ambiente colocou cadeiras, colocou mesa, colocou aqui uma planta. Então, a ideia é só analisar como que esse robô ia se comportar dentro do algoritmo ali que foi desenvolvido. Então, na área de engenharia de computação ou ciência de computação, até mesmo a engenharia, né, o aluno que desenvolveu esse projeto, que é um aluno da engenharia de controle de automação, então fez toda essa modelagem aqui para tratar o algoritmo ali específico lá para o projeto dele. Então, uma área de simuladores, tá? Uma área que está muito forte dentro da robótica. A gente vê muitos artigos sendo publicados, ao invés de fazer um teste do algoritmo diretamente ali no robô físico, você faz no ambiente virtual. Como é que o ambiente virtual acaba sendo um ambiente muito mais controlado e acaba ficando muito mais fácil você fazer comparação, né, de desempenho entre algoritmos de navegação e localização do robô. Então, agora aqui para fechar, só para mostrar um pouco para vocês ali o que a gente tem desenvolvido aí ao longo dos anos ali no Laboratório Rosi. Isso entendo que são projetos de TCC, são projetos desenvolvidos para o Campeonato de Robótica Móvel, projetos que a gente também desenvolve academicamente para fazer submissão de artigos. Então, só para ilustrar um pouco ali o que o Laboratório de Robótica que temos embarcados tem desenvolvido. Então, esse daqui é um robô Octo, tá? Um robô do aluno Daniel Deda, é um aluno que já é egresso lá da curso de Tecnologia e Mecatrônica Industrial. Então, o aluno desenvolveu esse robô para o TCC dele, só que é um robô que colocou para participar de campeonato de robótica móvel, até o aluno já conseguiu, com esse robô que ele conseguiu garantir o tricampeonato lá do nosso campeonato de robótica móvel. Conseguimos também fazer o modelamento em ambiente virtual, tá? Então, conseguimos publicações de artigos também baseado nessa estrutura aqui, pela experimentação virtual aqui do robô. Então, vejo que a gente conseguiu caminhar tanto de um TCC para campeonato e para produção de artigos ali com essa plataforma. E a plataforma, a estrutura é totalmente autoral, tá? O aluno fez do zero, parte mecânica, desenvolveu eletrônica, programação. Então, é um projeto que tem bastante orgulho e que foi desenvolvido aí dentro do Laboratório Rosi. Agora, um robô que a gente utiliza bastante na demonstração, lá, que o próprio nome do robô é o nome do laboratório. Até, na verdade, quando foi desenvolvido esse robô Octo aqui, não existia ainda o Laboratório Rosi, tá? Era só, a gente trabalhava ali com um grupo de robótica. E esse robô ficou como o nome do laboratório porque foi realmente o primeiro robô desenvolvido como laboratório e grupo de pesquisa Rosi. Então, vejo que interessante que ele segue com a roda sueca, tá? Então, assim como aquele exemplo do robô Kuka, a gente conseguiu produzir aqui um robô com a mesma roda. Só que, salvo uma grande questão, que toda a roda foi desenvolvida no laboratório. Então, os alunos desenvolveram a estrutura CAD dessa roda e imprimiram a roda inteira em 3D. Então, cada rolete, cada estrutura que foi desenvolvida em impressora 3D. E, claro, né, só o eixo e que rolamento aqui,
que se utilizava de estrutura mecânica, mas mesmo o eixo aqui, o eixo dessa roda, tudo foi desenvolvido em 3D. Então, é um robô ali que também tem bastante orgulho ali, porque os alunos tiveram dispor de muito tempo, tá, para desenvolvimento ali. Eu sempre esqueço, eu sempre falo o tempo, mas se não me engano foi 16 horas por roda ali que eles tiveram que esperar ali a impressora, dava problema na impressão, tiveram que voltar, testar. Então tiveram um trabalho ali bem, quer dizer, foi um trabalho grande, né? Acabaram desenvolvendo bastante tempo e dispondo bastante tempo para desenvolver esse robô. A gente ainda tem muita coisa ainda para trabalhar nesse robô. Basicamente, é um robô que a gente utiliza para testar essa movimentação, né, omnidirecional, que é a movimentação que a gente consegue colocar aí para todos os lados aí com esse robô. E agora o robô Tupi lá, que é o nosso último robô ali que foi desenvolvido, que é aquele robô lá que é aquela estrutura mecânica que eu mostrei bem no início ali do conhecimento em mecânica, então aquela vista explodida do robô, é esse daqui. Então veja que é o robô pronto, que é tudo em alumínio, usinado. Roda também teve problema, a gente ia usinar a roda, só que a gente tinha problema com o piso lá, porque o piso é muito escorregadio, então não podia ser em nylon nem em metal. Tinha que fazer análise, mas tem que colocar então uma tinta antiderrapante, colocar um anel ali para não derrapar. Daí a gente acabou partindo para uma roda até pronta, que é só um tarugão ali de borracha ali, que acabou sendo uma boa opção para o projeto. Apesar que a gente está ainda trabalhando no desenvolvimento, mas para colocar esse robô para rodar, a gente utilizou uma roda pronta ali só para ver como que ele ia se comportar. E vejo que o que está aqui em cor-de-rosa e azul são as impressões em 3D. Eu só acabei não colocando uma vista do suporte, tá? Mas o suporte das placas ele se movimenta naquele perfil ali, então ficou um projeto aí bem flexível para a gente trabalhar com desenvolvimento. E esse robô aqui é um robô que ainda não é autônomo, tá? A gente está trabalhando com isso, ainda nem colocou os sensores, mas ficou um robô para demonstração para fazer movimentação via controle Bluetooth. Então, só para você fazer movimentação via celular. Então, a gente está fazendo esse teste aí. E um projeto bem recente, que é o projeto Robô Apollo, que aqui sim vai trabalhar bem essa questão de autonomia dos robôs, que é um projeto do Bajo Autônomo. Então, esse projeto está embrionário ainda, né? A gente só está trabalhando com a locomoção dele. Então, na verdade, nem roda a gente colocou, só fez só a estrutura do chassi desse Bajo, que é esse robô Apollo. E a ideia é que esse robô a gente trabalhe ele é autônomo, mas com uma percepção outdoor, né? Para trabalhar em ambiente externo. Uma coisa que eu não comentei com percepção, que uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é o tipo de ambiente que você está tratando. Se você trata de um ambiente externo, você pode usar um GPS ali de certa forma e você não precisa de muita precisão na localização, ele acaba sendo suficiente para o teu sistema. Realmente, claro, a gente acaba utilizando outros sensores ali para ajudar o sistema ali a se orientar. Mas isso é um projeto que a gente não tem ainda, sabe? De trabalhar com a percepção, com a navegação outdoor. A gente trabalha geralmente em ambiente interno, né? Ambiente indoor, que você trata pela própria posição dos objetos, né? E detecção de obstáculos. Então, aqui é só um projeto bem novo e que esse ano a gente vai começar a trabalhar com controle de motor e já começar a desenvolver a questão de eletrônica. Mas só quis mostrar aqui o início do desenvolvimento aqui nos nossos últimos projetos. Bom, e por fim, campeonato, né? Então, aqui fazer propaganda do Campeonato Robótica